Muito bem, pessoal, a gente vai direto para os Estados Unidos falar com Patrícia Vasconcelos, que vai dar as últimas informações sobre essas eleições. Pati, muito obrigado mais uma vez pela gentileza aqui com a gente nesse trabalho, um trabalho que a Patrícia está fazendo, esses minutos aí, essas horas finais, trabalho muito intenso. Pati, o que é que você nos conta? Muito obrigado pela presença. Oi, Léo, boa tarde para você. Ótima tarde para todo mundo que acompanha o SBT News. Estou aqui na Casa Branca, Joe Biden está por aqui, estava trabalhando no Salão Oval, agora a expectativa é que ele acompanhe a apuração dos votos hoje, logo mais à noite. A Kamala Harris está aqui na capital americana. Ela não se pronunciou até agora, Léo, não fez qualquer declaração à imprensa. A agenda dela diz apenas que ela está reunida com integrantes da campanha. Ela deu algumas listas para rádios nesta tarde e logo mais à noite ela vai para uma universidade chamada Howard University, onde ela se graduou no bacharelado em artes na década de 80 e foi esse o lugar escolhido pela Câmara Democrata para que eles acompanhem a apuração e é o lugar do que eles chamam de a festa da vitória. O Donald Trump Beach, na Flórida, o Trump hoje já estava acompanhado da Melania e depois da votação ele conversou com os jornalistas, disse que em situações normais ele iria para a convenção, porque a festa o que eles chamam a festa também, né, do que eles esperam ser a festa da vitória, republicanos, tem um centro de convenções lá em Palm Beach. Ele disse aos jornalistas mais cedo, Léo, olha, numa situação normal eu iria para lá às 10 da noite, mas hoje eu não sei, eu espero que o resultado saia ainda essa madrugada, mas eu sei que em alguns locais a contagem vai demorar uma expectativa realmente. Isso demora um pouco, Leonardo. As urnas aqui na capital às 8 horas da noite, agora são 3 da tarde. A gente está 2 horas atrás do horário de Brasília, agora são 5 aí, né? Então, aqui na capital americana, as urnas fecham às 8 da noite, ou seja, 10 da noite. Isso é a situação na capital americana. A gente tem ainda vários fusos horários aqui nos Estados Unidos e uma situação, né, ainda indefinida em pelo menos 7 estados considerados avisou decisivos. Um desses estados, a Pensilvânia, onde pelo menos em um condado a votação ela foi estendida, até às 10 horas da noite pelo horário local. A expectativa é que a partir das 8 horas da noite, pelo horário aí de Brasília, Leonardo, a gente já comece a ter a divulgação dos primeiros resultados, mas algo muito incipiente, muito no comecinho, vai ser o horário do SBT Brasil, Léo. Muito bem, Pati. Pati, vamos lá. Qual é a sua expectativa em relação a esses últimos movimentos? Existe uma atenção em relação a, por exemplo, uma contestação eleitoral? Se fala muito de que Trump, independente do resultado, vai se considerar vencedor. Como é que está? Qual é a apreensão em relação às autoridades e, enfim, não só o governo, mas também a população norte-americana em relação a esse fato? Olha, pensa, o Trump disse que ele vai aceitar o resultado das eleições se elas forem corretas, né? Se houver trapaça. Isso foi o que disse o ex-presidente Donald Trump. A gente que ele sempre questionou o resultado das últimas eleições em 2020, né? A Câmara Pública abriu mais de uma centena de processos com casos relativos à votação antecipada. Isso foi o balanço que eles passaram na semana passada e outros processos foram abertos já no começo dessa semana e certamente ações judiciais também serão abertas em relação à votação de hoje, Leonardo. Então, a sua pergunta se ele realmente vai aceitar o resultado, a resposta dele hoje lá na Flórida é que sim, desde que, né, que seja um resultado justo e transparente. E a Kamala Harris, estamos na expectativa do que ela vai falar, né, aos jornalistas. Esperamos que isso aconteça após o fim da votação, que acontece às 8 horas da noite aqui da capital americana, 10 horas da noite aí pelo horário de Brasília, Léo. Pois é, Patrícia. Agora, Patrícia, a internet, a gente tá com um sinal fraco aqui. Vamos tentar ver se a gente consegue. A gente está tentando resolver aqui, mas a depender a gente vai tentar restabelecer a conexão, porque de fato eu imagino que tenha muitos jornalistas aí
na Casa Branca, e aí de repente a gente está com essa dificuldade. Agora, perguntando a você, essa resposta do Trump em relação a se aceitar o resultado, desde que as eleições, ele faz um mais, né? Ele coloca ali uma advertência quase. Isso, de alguma forma, Bolsonaro também, em determinados momentos, fez, não, se aceita se forem justas e tudo mais. Mas é quase uma resposta, vamos dizer assim, indecifrável, porque é justa para quem? Para ele? Para quem vai ser justa, né, na verdade? Se ele a considera justa, o que é que te parece? Me parece isso, se ele e o partido e seus apoiadores, se eles o consideram, né, o justo, ou seja, o único resultado justo pela visão, então, né, da campanha republicana, seria a vitória para ele, né, e quando ele falou hoje, inclusive, para os jornalistas, Leonardo, que ele espera que um vencedor seja declarado esta madrugada, ele já deu a entender que, obviamente, que ele estava à frente, né, e que ele deveria ser declarado vencedor, né, um jeito do ex-presidente falar. Agora, fato é que existe um rito que deve ser seguido, né, a situação na Pensilvânia realmente pode haver uma demora, assim como aconteceu há 4 anos, Leonardo, e isso não tem o que fazer, né? É difícil tá, Leonardo, na projeção, né, do que vai acontecer. As últimas pesquisas de intenção de voto apontaram a Câmara um pouquinho à frente do Donald Trump, mas tecnicamente empatada. Então, a grande verdade é que o resultado pode ser tanto para um lado quanto para um outro. Agora, respondendo objetivamente a sua pergunta, não é bom, né, quando se coloca em dúvida a integridade de um sistema eleitoral, né, como dos Estados Unidos. Eu tive 2 sessões de votação hoje, aqui na capital. Alguns comércios protegeram as fachadas com madeirite, né, com o receio de que não aconteçam, por esse temor mesmo, de que exista um questionamento, que possa haver manifestações. Mas o clima aqui americana é um clima tranquilo, não há concentração de pessoas nas ruas. Nas primeiras horas da manhã, o clima feriado, aí por volta das 10 horas da manhã, vi um maior movimento nas ruas, não muitos turistas, não, aqui na frente da casa, porque o local está bastante protegido, né, com grades no entorno daqui, no Capitólio também. Então está um clima assim de tranquilidade aqui, né? Vamos ver como serão as horas. A grande movimentação aqui dentro agora é a movimentação dos jornalistas. A parte da manhã não havia muita gente, os colegas começam a chegar a partir de agora, porque vão ficar aqui à noite, à madrugada direto, Leonardo. Pelo menos amanhã, e enfim, não sabemos quanto tempo vai durar essa apuração, né? Patrícia, a gente vai, eu queria ficar mais um pouco com você, se você me permite, a gente vai tentar restabelecer a conexão, claro, porque tá de fato, tá muito picotada. A gente vai ter, Patrícia Vasconcelos está na Casa Branca, né, está acompanhando essa eleição diretamente da Casa Branca. Patrícia é uma das melhores correspondentes do Brasil, está nos Estados Unidos já tem um tempo, acompanha as eleições norte-americanas, cobriu todas as eleições norte-americanas, está trazendo informações completamente aí parciais a partir das informações que a Patrícia tem, né? Ela cita essa declaração do Donald Trump hoje, falando sobre as eleições. Há uma tensão grande em relação a Trump e apoiadores contestarem o resultado eleitoral. Trump disse que não contestará a eleição se a eleição for justa. É, na verdade, uma frase, né, enigmática. É justa para quem? É justa para os juízes? É justa para a justiça? É justa para os eleitores? Ou é justa para determinados políticos? A Câmara ainda não se pronunciou, ainda já tinha votado, Trump votou hoje, a Câmara não votou, já tinha votado, não votou hoje, mas já tinha votado anteriormente, né, já tinha votado no início ali ainda, do início do processo eleitoral. Voltamos aqui com Patrícia Vasconcelos. Patrícia, a gente falava justamente sobre a declaração do Trump, e eu queria falar contigo o seguinte:
Na semana passada, a gente conversou sobre isso. Tanto o mercado, bolsas de apostas, falavam muito da vitória do Trump. E, inclusive, uma atenção muito grande aqui no Brasil, meio que mimetizando, né, esse cenário norte-americano, né, toda a atenção. Enfim, a gente vai falar também sobre isso no programa, sobre a economia. Mas eu te pergunto o seguinte, as últimas pesquisas, elas avançam nessa indefinição com um pouco mais de margem aí para a Câmara, a depender da leitura que possa ser vista. É isso, Patrícia? Eu queria que você falasse um pouco dessas últimas pesquisas eleitorais. Uhum. As últimas pesquisas, uma delas foi realizada pelo Instituto Ipsos, em parceria com a Reuters, aponta a Kamala Harris à frente por 2 pontos percentuais do Donald Trump no cenário nacional. Considerando a margem de erro, para mais ou para menos, isso configura um empate técnico. Então, no fim das contas, Leonardo, todos esses levantamentos que foram divulgados, né, nas últimas semanas, até a véspera da eleição, apontam para um cenário de indefinição, né? Mesmo a Câmara estando um pouquinho à frente, aí a gente vê o panorama ou a média das pesquisas nos 7 estados pêndulo. A gente tem algumas semanas em que 4 estavam mais favoráveis aos democratas e depois 3 aos republicanos e depois vice-versa. Realmente é preciso esperar a apuração dos primeiros resultados e, enfim, depois que se tiver a apuração de pelo menos 60% para a gente ver uma tendência, né, do que se desenha aqui nos Estados Unidos. Mas os últimos levantamentos, um dos últimos que eu citei agora foi essa pesquisa do Instituto Ipsos em parceria com a Reuters, que mostrou a democrata vice-presidente que tenta chegar aqui à Casa Branca como a primeira presidente mulher dos Estados Unidos, um pouco mais à frente do que Donald Trump, mas tecnicamente empatado. Patrícia, me conta uma coisa, a expectativa em relação ao próprio Biden. O Biden foi um personagem importante nessa campanha, né, em determinado momento, num debate. Essa campanha dos Estados Unidos, se a gente for rememorar aqui, né, é uma campanha... A gente já falou das pesquisas, as pesquisas que não conseguem cravar um vencedor, há muito tempo que não se consegue cravar um vencedor, desde a chegada da Câmara. Mostrava, teve um Biden muito fragilizado num debate, a ponto de se questionar a permanência dele, o que acabou se confirmando. Depois teve um atentado contra o Trump, não há dúvida nenhuma em relação a esse atentado. Você pode questionar ali de como foi, enfim, segurança e tudo mais, mas houve sim um atentado efetivo contra o ex-presidente Donald Trump. Mas esse personagem, Biden, como ele está se movimentando nos últimos dias, existe alguma previsão em relação a alguma declaração oficial da Casa Branca em relação a essas eleições? Como é que está essa campanha a partir do ponto de vista desse senhor que está aparecendo na tela aí, que acabou sendo retirado da campanha, a família não queria, a mulher não queria, acabou sendo forçado por conta da fragilidade da saúde a ser substituído pela vice-presidente. Patrícia. Olha, ele se apagou, né? E demorou também um tempo para se engajar diretamente na campanha democrata. Até essa foi uma pergunta muito recorrente nas coletivas de imprensa com a porta-voz aqui, quando que ele apareceria, né, ao lado de Kamala Harris para fazer campanha junto a ela, mas entende-se que também era a intenção, né, da campanha democrata que a Kamala se soltasse ou se descolasse da imagem do Biden para se projetar ao eleitor como uma candidata independente. É a vice-presidente dos Estados Unidos, mas uma candidata com voz própria, com suas próprias ideias. Então, entendo que uma tática da campanha foi justamente tentar descolá-la da imagem do Biden, até para que o eleitor, né, não enxergasse a candidata como uma continuidade ou mais do mesmo, né? Então, talvez por isso até mesmo o presidente americano sempre em palavras, né, de apoio, afirmando apoio
a vice-presidente, disse que nunca teve dúvidas de que ela seria a melhor opção, que ela representa muito bem o partido, que confia plenamente na Kamala Harris, mas distanciou. Hoje a agenda do presidente não esteve não vazia, mas porque ele esteve trabalhando aqui, deu para ver pela presença do fuzileiro naval, mas está aqui na Casa Branca e respondendo objetivamente sua pergunta, não há previsão de pronunciamento. Hoje, realmente não. A expectativa maior é em relação à Kamala, quando ela vai aparecer, quando ela vai falar, porque do lado republicano, o Donald Trump já falou, e falou bastante lá na Flórida. Patrícia, no momento da reconexão, você não acompanhou que estava reconectando, mas eu estava aqui elogiando o seu trabalho, esperando que você voltasse aqui. Vamos falar um pouco, a partir do seu trabalho, da sua experiência, como é que está a sua programação nos próximos dias em relação a acompanhar essas eleições. Patrícia está em Washington, está em frente à Casa Branca. Vamos contar um pouquinho aqui dos bastidores do jornalismo do SBT, Patrícia, que eu acho importante para quem está nos assistindo. O SBT tem uma das melhores correspondentes nos Estados Unidos, trazendo informação imparcial aqui para a audiência aqui do SBT News. Então vamos aproveitar um pouquinho a oportunidade para a Patrícia contar um pouco dos bastidores aqui do trabalho dela. Obrigada, Leonardo. Olha, os colegas, eles estão divididos entre a capital americana, aqui a Casa Branca. Alguns escolheram, né, esperar o resultado na Universidade Howard, que fica aqui na capital americana, junto, né, à vice-presidente Kamala Harris. Outros colegas se deslocaram lá para Palm Beach e vão esperar a apuração por lá, né, essa noite ou em alguns dias, né. Entendo que não temos certeza ainda, né, quem será o vencedor, né, se Donald Trump ou Kamala Harris. Então estamos em um local neutro, afinal este é o local onde o próximo presidente ou a próxima presidente deverá estar a partir do dia 20 de janeiro do ano que vem. Então, assim, respondendo a sua pergunta, qual a nossa programação? Vamos acompanhar daqui da capital americana, da Casa Branca, o resultado. Assim que sair o resultado, vamos, né, atrás do vencedor ou da vencedora. Como eu disse, a Câmara está aqui na capital. Até algumas semanas ou dias atrás não havia realmente uma certeza se ela estaria aqui na capital. Especulava-se que ela poderia estar na Pensilvânia, mas ao fim ela escolheu essa universidade que tem uma imagem, tem um simbolismo para a Câmara, né? Como eu disse, foi onde ela se formou, e é ali que a campanha vai estar reunida. E Donald Trump está em um dos seus QGs, né? Que é o Centro de Convenções Palm Beach, na Flórida. Aqui na Casa Branca, a gente tem muitos correspondentes, colegas que estão aqui cobrindo, né, o dia a dia. Então, eles têm, enfim, os pontos fixos de transmissão das TVs locais, das agências internacionais, e é onde nós estaremos também. Hoje à noite, um pouquinho da madrugada, amanhã de manhã, e pelo tempo que levar essa apuração, Leonardo. É uma oportunidade única, uma oportunidade boa. Eu lembro muito, há 4 anos, muitas pessoas me perguntam, mas e a eleição passada? Há 4 anos, eu até escrevi um texto para o SBT News, que foi publicado hoje. O tema, a gente pisca e tudo muda, né, Leonardo? Há 4 anos a gente estava vivendo a pandemia de Covid-19, 2020. Eu estava aqui na Casa Branca, o Donald Trump, ele era o presidente, eu estava inclusive aqui nesse mesmo lugar. Eu estou num tripé aqui que não tem movimento, mas eu estou com um colega aqui, talvez que possa me ajudar. Se a gente virar aqui para a direita, essa é a janela do briefing room, que é a sala de imprensa onde os presidentes, eles falam com os jornalistas. O Biden é o primeiro presidente que efetivamente nunca utilizou essa sala. Na verdade, ele apareceu aqui de surpresa há um tempo, numa sexta-feira, que isso não estava previsto na agenda dele. A coletiva atrasou bastante e do nada o Biden apareceu ali. Muitos já tinham, inclusive, ido embora. E alguns colegas acham que ele precisava realmente dessa foto, né, da foto ali no púlpito, porque foi a única vez em mais de 3 anos e meio que o Biden apareceu por aqui. Mas há 4 anos eu estava nesse lugar, o Trump estava aqui, o acesso a esse lugar era muito restrito por conta da pandemia. A vacina de Covid-19 já tinha sido desenvolvida pelo laboratório Pfizer,
mas ninguém tinha sido vacinado ainda. Eu lembro que eu fiz a cobertura de máscara, porque todos os repórteres à época, né, a gente estava usando máscara, então assim, era um outro momento. E a cobertura das eleições não foi presencial, porque as convenções não foram presenciais por conta da Covid-19, então, enfim, agora é um outro momento. Tive a oportunidade de cobrir presencialmente pela primeira vez, né, as convenções. Estivemos na Convenção Democrata, na Convenção Republicana, estivemos no encerramento da campanha do Trump lá em Nova York, vi o Madison Square Garden lotado, estive no encerramento da campanha da Câmara, né, onde o discurso dela final aconteceu aqui na Elipse, na parte de trás aqui da Casa Branca, e a tática do encerramento das duas campanhas, o que eu percebi foi diferente. Os republicanos decidiram levar para o palco figurões da política, grandes nomes do partido, né, e CEOs, empresários. O Elon Musk foi o último a subir no palco antes do Donald Trump. E a campanha democrata levou para o palco pessoas comuns que relataram problemas que os democratas entendem que são problemas reais, que os americanos podem ver esses problemas piorados se o Donald Trump vier ao poder. Então tinha um casal, por exemplo, a americana narrou que ela estava grávida em 2020, teve um problema na gestação, ela é moradora do Texas e as leis de lá não permitem aborto, só em caso de risco de saúde para a mulher. Então a saúde dela precisou estar em risco, ela foi para a UTI, só quando ela estava na UTI que a interrupção da gravidez foi interrompida. E foi um discurso muito emocionado, ela estava muito emocionada ao falar sobre isso. O irmão de um policial que faleceu defendendo o Capitólio em janeiro de 2021 também deu seu relato. Então a campanha democrata escolheu levar ao palco essas pessoas, gente comum que relatou os problemas para dizer, olha, eu vivi esse problema, se vocês votarem, né, no candidato do partido oposto, isso pode piorar. Então eu vi essas duas táticas das duas campanhas e pessoas que estavam ali presentes, né, ansiosas pelo resultado. Vi um temor maior por parte das pessoas que estavam no comício da Câmara, dizendo, tenho medo se o outro lado vencer, né, e uma certeza muito maior dos republicanos que estavam no comício do Donald Trump lá em Nova York. Patrícia Vasconcelos, muito obrigado aqui pela presença, mais uma vez, bom trabalho. Amanhã a gente tem enfim, é quase um rally ali, uma rave da democracia, como a gente costuma brincar aqui no Brasil, em relação às eleições. Agora a rave da democracia nos Estados Unidos com Patrícia Vasconcelos. Patrícia, bom trabalho para você, muito obrigado aqui pela presença. Um abraço, Léo, bom trabalho, tchau, tchau.